Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Esse é meu vídeo do nível básico do meu canal dedicado ao ensino do inglês. Os vídeos de nível básico são explicados em português. Mas, se você preferir, tem uma outra playlist disponível neste mesmo canal, totalmente em inglês. É a Intermediate Advanced, né? Intermediário / avançado. Então, todos os vídeos que começam com as palavras Intermediate / Advanced, intermediário avançado, são completamente em inglês. Ao passo que os vídeos da série básico vêm identificados também por uma palavra básico e são completamente explicados em português. Tá? Você pode localizá-los pelas playlists que eu criei, tem 2 playlists no canal. We have more than 350 videos available. Já temos muitos vídeos disponíveis no canal, 350 vídeos, e essa lista cresce a cada dia. I record videos almost on a daily basis. Eu gravo vídeos praticamente todo dia. And currently we are covering English grammar. Atualmente nós estamos cobrindo a gramática do inglês. Mas, assim que finalizarmos esse ciclo da gramática, do básico ao avançado, vamos começar a tratar de outros tópicos como vocabulário, expressões idiomáticas, verbos frasais e assim por diante. Before we begin, subscribe, assine o canal. Hit the notification bell so you get the latest updates from it. Ative o sininho da notificação, porque assim você receberá todas as atualizações no meu canal. Haja vista que eu faço uploads quase que todo dia. And give a thumbs up if you enjoy the content of my channel, alright? E dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Vamos começar? Let's get into it. Bom, então o que eu estava explicando, esse aqui é meu quadro negro, digamos assim, né? O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar algumas expressões em inglês que são bastante usadas. Na verdade, nós já estudamos 2 dessas expressões quando nós abordamos o present perfect, tá? Quando nós estudamos o presente perfeito. Por exemplo, have you arrived yet? Você já chegou? Então, o yet, ele significa nessa frase já. Ele geralmente vem no final da frase. Você pode dizer, o yet pode ter o sentido de já, né? Ou pode também ter o sentido de ainda não. Right? We will see. Nós vamos ver. Have you arrived yet? Você já chegou? No, I haven't arrived yet. Não, eu ainda não cheguei. Tá? Então eu posso usar em frases interrogativas e em frases negativas. I haven't arrived yet. She hasn't come yet. Ela ainda não veio. She hasn't come yet. Você se lembra do present perfect, né? É o have mais o verbo principal da frase no past participle, no particípio passado. Por exemplo, o verbo come aqui. Come é o verbo vir, o passado simples é o verbo came, e o particípio passado, ou past participle, é come. Então, o particípio passado é igual ao presente, em termos de grafia, né? Então, she hasn't come yet. Ela ainda não veio. What does it mean when you say she hasn't come yet? O que quer dizer quando você diz ela ainda não chegou? It means that maybe she will arrive, né?
Eu espero que ela chegue. Ela ainda não chegou, mas a pessoa que está dizendo isso espera que essa pessoa vai chegar. Right? She'll be here anytime. Ela pode chegar a qualquer momento. She will be here anytime. But until now, she hasn't come. She hasn't come until now. Então, ela não chegou até o momento. Então, esse yet, esse ainda, né? Yet has the same meaning as until now. Então, yet ou até o momento. Ela ainda não chegou. Ela não chegou até o momento. Alright? What are you doing this weekend? O que você fará esse final de semana? Aí você fala, eu ainda não sei, né? Aí você pode dizer, I don't know yet. Eu ainda não sei. I haven't decided yet. Eu não decidi ainda. Por que o present perfect ele é usado com expressões como yet? Porque yet ele tem um significado em geral de until now, até o momento, né? E until now, como o próprio termo diz, ele tem a conexão com o presente, até o momento. O present perfect é um tempo verbal que ele é usado nesse contexto, né? De ações que começaram no passado e que tem conexão com o presente. Quando eu falo assim, I haven't finished eating yet. Eu ainda não terminei de comer. What does it mean? It means that I have been eating for some time. Quer dizer que eu estou comendo alguma coisa e eu ainda não terminei. Right? I haven't finished eating yet. Então, uma ação que está acontecendo tem conexão com o tempo presente. Outra expressão que é bastante usada com o present perfect, outra palavrinha, é a palavra already. Tá? Have you watched this movie? Você já assistiu esse filme? Have you... Deixa eu colocar o yet no final da frase para ter o sentido de já, tá? Que o yet ele pode ter esse sentido. Você já assistiu esse filme? Have you watched this movie yet? Ou simplesmente have you watched this movie? Você assistiu esse filme, né? Sem o já. Aí você fala yes, I have already watched it. I have already watched it. Eu já assisti ao filme. Or maybe you haven't done it yet. Talvez você ainda não o fez. Então, I haven't watched it yet. Eu ainda não assisti o filme. Tá? Bom, uma outra palavrinha que é bastante usada em inglês, mas aí já não com esses tempos verbais que eu mostrei de modo geral. Por exemplo, quando você fala assim, he is still tired. Ele ainda está cansado. Então, still tem esse sentido, right? Something is the same as before, hasn't changed. Something is the same as before. Ou seja, a situação que eu tinha no passado. It means that he was tired at some time in the past. Ele estava cansado. Aí eu chego para ele e pergunto, how are you feeling? How do you feel? I'm still tired. Eu ainda estou cansado. Tá?
She still needs to get a job. Ela ainda precisa de um emprego. Precisa conseguir um emprego. What does it mean? It means that she hasn't got a job yet. Quer dizer que ela ainda não conseguiu um emprego. Então, ela ainda precisa conseguir um emprego. She hasn't got a job yet. Ela não conseguiu um emprego, né? Esse aqui é o verbo have got. Tem o mesmo sentido do verbo have, né? Para he, she ou it, eu coloco S no verbo, né? She has, she needs. Vamos ver aqui outra observação antes da gente começar os exemplos. Vamos comparar o yet com o still, né? Quando você fala assim, she's still sleeping. Ela ainda está dormindo. It means that something that was happening, a situation that was happening in the past, still applies to the present. Uma situação que estava acontecendo no passado ainda é observada no presente. Ou uma situação, ou algo que, né, que você ainda esteja fazendo. Por exemplo, outra frase. I'm still reading the book. Eu ainda estou lendo o livro. It means that I haven't finished reading the book yet. Quer dizer que eu ainda não terminei de ler o livro. Eu ainda estou lendo o livro. Nós vimos também, em alguma lição anterior, que existem diversas palavras em inglês, advérbios e similares, né? Quando eles são posicionados na frase, por exemplo, eu tenho um verbo to be e tenho... quando eu tenho um verbo to be, ele vem depois do verbo to be. Ou quando eu tenho uma locução verbal, digamos assim, né? Em que eu tenho, por exemplo, esse tempo verbal aqui, que é o verbo to be mais o verbo principal da frase com ing, esse é o present continuous, right? We have already covered it in previous videos. Nós já vimos esse tempo verbal em vídeos anteriores. Então, você tem duas situações, aliás, perdão. Você tem dois verbos, né? O verbo to be e o verbo principal da frase. E essas expressões vão vir entre esses dois verbos. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui, ó. I have already watched it. Have watched é o present perfect. O present perfect é uma estrutura verbal composta, né? Que é o verbo have mais o verbo principal da frase no particípio passado. Então, caso eu queira inserir advérbios ou expressões diversas, né? Numeral, enfim, a gente já viu alguns exemplos, mas predominantemente são advérbios. Quando eu quero inseri-los numa frase, para alterar o sentido, em geral, eu coloco entre o have e entre o verbo principal. Ele vem entre os dois verbos. Existem exceções. Por exemplo, o yet, ele geralmente vem no final da frase. Tá? Geralmente é em frases negativas, em frases interrogativas também você pode utilizar. Porém, o sentido na pergunta ele é diferente, né? Eu falo assim: Are you ready? Yeah. Você já está pronto? Are you ready yet? O yet na pergunta significa já, tá? Agora, o yet da resposta negativa, ele significa ainda não. Eu falo assim: I'm not ready yet. I'm not ready yet. Eu ainda não estou pronto. Então, esse yet significa ainda e esse yet significa já. E ambos vêm no final da frase. Tá?
É possível o yet vir em outros lugares da frase, no início da frase? É, mas não vai ter o sentido dessas duas palavras, tá? Nós não vamos tratar disso nessa lição, mas assim, o sentido básico do yet que você aprende ao estudar tempos verbais e tal, é esse. Você coloca no final da frase, na pergunta ele significa já e na resposta ele significa ainda. E o already a gente já viu que significa já. Already, it means that you were expecting someone to do something and it's already done. Você esperava e já foi feito. Então, as suas expectativas foram superadas, né? Mais cedo do que se esperava, right? Has he arrived yet? Ele já chegou? Aí você me responde, yeah, he has already arrived. Ele já chegou, mas eu ainda não sei que ele chegou, né? He has already arrived. Então esse aqui é o já na afirmativa, né? É como a gente costumava estudar, né? No colégio, diria, ó, esse aqui é o já da afirmativa. Assim, para uma abordagem inicial é bom você aprender assim, mas depois você vai automatizando, aprendendo o sentido da frase e não focando na tradução. Mas como essa série de vídeos ela é focada em quem ainda nunca estudou inglês, então a gente acaba vendo essa abordagem mais fácil, né? Essa abordagem de tradução, de explicação das estruturas. Next video, próximo vídeo, nós vamos ver exemplos, tá? Diversos. Só para reforçar as coisas que nós acabamos de estudar antes de ingressarmos outro tópico. Alright? I hope you have great fun watching my videos and looking forward to see you next video. Espero vê-lo no próximo vídeo. Bye bye.